Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. É sempre um grande prazer, um prazer inenarrável estar aqui com vocês, trazendo as mais importantes dicas para você que fará o concurso para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Bem, dando continuidade a todos os vídeos que já foram, portanto, elaborados por nós, hoje nós vamos falar em especial sobre um dos mais intrigantes, um dos mais tenebrosos, um dos mais inquietantes problemas vividos pela realidade brasileira, que é o problema da desigualdade social. Sabemos que o Brasil é um país extremamente desigual. Apesar dos números que dizem que o Brasil ele teria retirado nesses últimos anos 20 milhões da extrema miséria, por mais que os números digam que o Brasil ele tenha elevado mais de 30 milhões a uma categoria de classe média, é sempre importante duvidar desses dados, pois esses dados muitas vezes não traduzem a verdadeira essência e a verdadeira realidade que há por detrás de todos eles. O Brasil hoje, apesar de todos os significativos avanços que tenham sido, portanto, alcançados, ainda hoje enfrentamos graves e preocupantes problemas relacionados, portanto, a isso. Para você ter uma noção, se nós pegarmos os 10% mais ricos do Brasil, eles concentram praticamente 50% da riqueza nacional em suas mãos, enquanto que os 10% mais pobres não teriam sequer 1% dessa riqueza. De maneira geral, traduzindo de maneira ainda mais clara, 5 mil famílias detêm metade do patrimônio da União. 5 mil famílias. Então nós temos um terrível, um grave, um preocupante quadro de desigualdade social que precisa, portanto, ser fortemente combatido, sobretudo taxando as grandes fortunas, porque é importante dizer que países desenvolvidos, muitos deles já caminham para esse processo em taxar as grandes fortunas. Sabemos que aqui no Brasil só quem paga impostos são pobres e classe média. Classe média e pobres é quem paga impostos no Brasil. Os ricos não pagam imposto. E quando eu digo que não pagam, gente, entendam bem o meu discurso. Eu não estou dizendo que eles de fato pagam, eles pagam, mas eles não pagam como deveriam pagar. Até porque casos de escândalos são constantemente anunciados por grandes empresas por sonegação de impostos. Então, por exemplo, recentemente teve empresas que eu não vou exatamente mencionar aqui, mas teve empresas, por exemplo, que estavam sonegando impostos há tanto tempo e que foram multadas em mais de 150 milhões. O que foi que essas empresas fizeram? Ao invés de pagar esses 150 milhões, pagaram 15 milhões por debaixo dos panos, exatamente para ser absolutamente imunizada desse processo. Ou seja, quem é rico no Brasil não paga imposto. Quem é rico no Brasil paga pequenas taxas de contribuição que, na verdade, estão longe de ser o ideal. Se nós analisarmos a estrutura tributária brasileira, os pobres eles arcam proporcionalmente com uma contribuição absolutamente gigantesca frente ao que os grandes ricos, ao que os grandes milionários, portanto, deveriam fazer. Portanto, devemos sim levantar uma bandeira para taxar as grandes fortunas, e quando eu falo grandes fortunas, eu me refiro a fortunas acima dos 50 milhões, porque, caso você não saiba, são dezenas e centenas de milhares de famílias que possuem fortunas acima dos 50 milhões no Brasil e que acabam, portanto, proporcionalmente tendo uma contribuição absolutamente ínfima, quando não contribui quase nada, sobretudo como pode ser muito bem visto através da sonegação de impostos, que é uma das práticas mais comuns, mais constantes que nós encontramos, portanto, no Brasil. Então, vamos fazer um sobrevoo, vamos aqui fazer exatamente um passeio sobre esse terrível quadro de desigualdade social que o Brasil possui, e espero eu ser o mais claro possível e você sair dessa aula hoje sabendo o mínimo necessário para tentar compreender essa conjuntura socioeconômica do nosso país. Vem comigo para o quadro, vamos lá. Bem, pessoal, como de costume, é absolutamente comum começarmos as nossas aulas sempre trazendo o nosso e-mail e o meu endereço do Facebook, para que vocês possam, portanto, entrar em contato, solicitando ajudas, solicitando material de apoio, o que for preciso. Estou aqui para ajudá-los e para contribuir com a sua aprovação. Pessoal, temos aqui um dado muito interessante que foi publicado em setembro do ano passado pelo jornal O Estadão, que diz: Brasil reduz a pobreza extrema em 75%, segundo a FAO. Pedro, quem é a FAO? A FAO, gente, é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação. De acordo com ela, elas disseram, portanto, que o Brasil, de acordo com os levantamentos estatísticos feitos pela FAO, eles disseram que o Brasil
ele conseguiu reduzir a sua pobreza extrema em 75%. Aí você pergunta, Pedro, quem são aqueles que estão na pobreza extrema? Pessoal, pobreza extrema são todas aquelas pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Cuidado, se nós vivermos com $2 por dia, nós na verdade não fazemos parte da extrema pobreza, mas no caso seremos considerados pobres, mas não extremamente pobres. Esses são exatamente os cálculos que são utilizados. Então perceba uma coisa, de acordo com a FAO, a quantidade de pessoas que viviam no Brasil com menos de $1 por dia foi reduzida em praticamente 75% entre os anos de 2001 e 2012. No mesmo período, a pobreza, que corresponde a todos aqueles que vivem com menos de $2 por dia, ela foi reduzida em 65%, apresentando como um dos casos mundiais de maior sucesso na redução da fome. Inclusive, lembrando que o Brasil, em 2014, ele esteve fora do mapa da fome que foi lançado pela Organização das Nações Unidas. No entanto, sabemos ainda que o Brasil possui um grave quadro de pessoas tanto na extrema pobreza quanto na pobreza propriamente dita, e que esses números de fato eles são ainda alarmantes e que necessitam de melhores investimentos e políticas públicas mais adequadas que atendam, portanto, à necessidade de todos eles. Pessoal, aqui nós temos um quadro maravilhoso sobre o processo de redução do grave problema da fome, da subalimentação no Brasil. Observe que de 1990 a 2013, nós tivemos, portanto, uma constante redução. Observe que nós saltamos de 14,8% para 1,7%, fazendo dessa forma com que nós tenhamos, portanto, uma diminuição significativa do que diz respeito ao problema da subalimentação no Brasil, que é um problema muito grave, é um problema muito sério. Matérias publicadas no final do ano passado também diziam que, apesar da pobreza ter recuado no Brasil, o fim da miséria é extremamente questionável, e esse fim ele é questionável por uma série de outros problemas. Por que eles são questionáveis? Vamos voltar para cá, que é interessante a gente discutir sobre isso. Pessoal, o fim da miséria ele é extremamente questionável, apesar de todos os significativos recuos que nós tenhamos sofrido. Ele é questionável pois o quadro de concentração de riquezas, ele ainda é muito forte, ele é ainda muito alarmante, ele é ainda muito grave no Brasil. É sempre importante lembrar que no Brasil nós temos ainda um terrível cenário de concentração que faz, por exemplo, com que nós tenhamos aqui em Fortaleza praticamente 40% da riqueza da cidade concentrada nas mãos, portanto, de 7% dos habitantes. 7% da população mais rica de Fortaleza concentra quase metade de tudo que a cidade produz. Essa concentração ela pode também ser vista não só através da renda, mas até mesmo da ocupação do espaço urbano. Nós já assistimos aulas anteriores relacionadas ao problema do espaço urbano, e nós sabemos que o espaço urbano brasileiro, o espaço urbano das grandes cidades, o espaço urbano das grandes metrópoles, ele é segregado, ele é dividido, ele é absolutamente fragmentado. Esse espaço ele é fragmentado de maneira muito simples. Ele é fragmentado pois só quem pode ocupar a porção do espaço é quem tem dinheiro para usufruir. O espaço urbano ele virou uma mercadoria, e enquanto tal, ele é absolutamente suscetível a esses negócios, a essas negociações, a essas fraudes que são exatamente perceptíveis nos grandes centros. Quando eu falo fraudes, eu me refiro à ocupação ilegal por parte da porção rica, muitas vezes, que acaba permitindo, portanto, que determinados alojamentos residenciais sejam implementados em regiões absolutamente caóticas da cidade, em regiões que não deveriam, portanto, ser tocadas, em regiões sensíveis, frágeis. Mas, infelizmente, nós vemos, portanto, esse terrível quadro. Mas o que eu quero que você entenda é que essa miséria ela ainda é questionável por uma série de problemas que eu pretendo te expor agora. Vem comigo para o quadro, vamos lá. Para começo de história, nós temos um grave problema relacionado à concentração fundiária.
Sempre que eu falar na concentração fundiária, por favor, não se esqueçam que eu estou falando da concentração de terras. Hoje a miséria ela é questionável, dentre tantos motivos, pela grande concentração fundiária, pela grande concentração de terras que nós temos nas mãos de poucas pessoas. Pessoal, essa concentração fundiária ela pode ser muito bem vista hoje através da concentração dos grandes latifúndios. Gente, existe um dado que eu acho extremamente alarmante, que eu sempre digo e que me assusta. Não só eu acho que vocês devem se assustar, mas eu mesmo fico sempre assustado quando eu digo isso. Às vezes eu fico querendo duvidar, mas, pessoal, para você ter uma noção, existem fazendas no Brasil que chegam a ser maiores do que estados brasileiros. Você já pensou nisso? Você consegue imaginar isso? Consegue imaginar um fazendeiro lá no Pará ter uma fazenda cujo tamanho dessa fazenda é maior do que o estado de Sergipe, um estado nordestino? Aí você diz assim, Pedro, mas o estado de Sergipe é minúsculo. Pessoal, o que está em discussão aqui não é o fato do estado de Sergipe ser minúsculo, é o fato de nós termos uma fazenda maior do que um estado. Ou seja, o cara ele é dono de um território que poderia ser um outro estado brasileiro. Então, isso é muito sério, isso é muito preocupante. Além da concentração fundiária, é sempre importante lembrar que faço até questão de reforçar uma outra coisa, antes de falar do segundo ponto. Além da concentração fundiária, uma coisa que a gente precisa entender é que o Brasil ele ficou de 1530 até 1930, ou seja, 400 anos, o Brasil ficou 400 anos vivendo de maneira absolutamente rural. O Brasil ele é um país, do ponto de vista urbano, muito novo, muito recente. A ruralização brasileira, ela durou, portanto, 400 anos. Só depois disso, em 1930, que o Brasil vai dar início ao processo de urbanização. Urbanização que também foi absolutamente mal sucedida, uma urbanização tardia, uma urbanização desorganizada, uma urbanização que está atrelada ao processo de indústria, de industrialização. Sempre importante lembrar de uma coisa, gente, por favor. O Brasil, assim como todos os países subdesenvolvidos, ele vai sofrer um processo de urbanização de maneira muito tardio e, sobretudo, atrelado ao processo de industrialização. A industrialização ela vai ter como uma de suas principais consequências exatamente esse processo acelerado de urbanização dos grandes centros. É importante sempre lembrar uma coisa: se o Brasil passou 400 anos vivendo de forma quase exclusivamente rural, nós vamos perceber que a partir de 1930, 1940, século passado, o Brasil ele inicia-se, portanto, dentro de um novo contexto. Ele inicia uma nova fase, que é a fase da urbanização, e essa urbanização ela vai vir, sobretudo, acompanhada através da implantação das indústrias nos grandes centros. A implantação das indústrias nos grandes centros trará como consequência não só melhorias infraestruturais para a cidade, como também trará uma grande quantidade de imigrantes que anteriormente estavam no campo e que agora passarão a procurar nas cidades uma melhor oportunidade de vida. Acompanha comigo o raciocínio. Eu acabei de te falar que o Brasil passou 400 anos vivendo de maneira rural e que ainda hoje nós temos uma grande concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Imagina você que as indústrias estão sendo instaladas nos grandes centros urbanos e que essas indústrias precisam, evidentemente, de trabalhadores. Se eu moro no campo e não tenho acesso à terra, porque a terra está concentrada nas mãos dos mais ricos, eu vou para a cidade. Eu vou para os grandes centros, porque ir para os grandes centros é exatamente apostar numa possível melhoria de vida, uma vez que a oferta de emprego, ela faz, portanto, com que eu tenha essa possibilidade de ascensão. É claro que nós sabemos que a ampla maior parte dessas pessoas não tiveram esse acesso ou essa ascensão alcançados. Muito embora, é sempre importante dizer que a vida nos grandes centros, evidentemente, ela é melhor do que nas áreas rurais, do que nas zonas em que eles antes viviam, tá ok? Volta comigo, vamos lá. Então, temos aqui a urbanização tardia, temos, portanto, aqui o processo de industrialização, que é um processo muito preocupante. Nós temos, por exemplo, as questões relativas ao processo de concentração tributária, certo? Ou simplesmente a falta de distribuição. Gente, a distribuição tributária ou a estrutura tributária, ela deveria ser, portanto, fortemente combatida. A distribuição tributária.
tributária. A distribuição tributária deveria ser fortemente combatida por nós, mas infelizmente esses aqui acabam sendo, portanto, alguns dos mais tensos, alguns dos mais problemáticos problemas vividos por nós dentro dessa estrutura, dentro desse cenário que nós vivemos, portanto, dentro dos grandes centros urbanos. Pessoal, então, sempre que nós falarmos que o recuo da pobreza, embora seja evidente em alguns aspectos, mas questionável, é importante lembrar que ele é questionável exatamente por esse aspecto, ou exatamente pelo aspecto de que ainda nós temos uma estrutura que é muito deficitária, como nós acabamos de mencionar, e que dificilmente, portanto, será modificada ao longo dos próximos anos. Bem, nós vimos há pouco tempo um quadro da subalimentação, nós vimos que o gráfico da subalimentação ele diminuiu de maneira significativa ao longo desses últimos anos, mas nunca se esqueçam que esse problema ainda é constante, vivemos um grave problema de déficit de estatura e peso no Brasil, e para quem não sabe, a falta de uma boa alimentação, ela gera problemas não só do que diz respeito ao ponto de vista físico, da estatura e do peso, mas até mesmo ao desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento do pensamento, o desenvolvimento cerebral. Nós vamos observar que a alimentação ela é absolutamente necessária e crucial para isso. Observe que em 2008 nós tínhamos exatamente esse cenário aqui por regiões. A região brasileira com maior problema, com maior déficit, é exatamente o norte, acompanhado em seguida pelo nordeste. Observe que em 2008, 21,7% da população do norte sofria com esse problema. Em 2012, isso caiu para 19,2%. Um número ainda muito alto, muito alarmante, muito preocupante. Observe que a nível de Brasil nós temos ali 12,2% atualmente, com base no que já foi 14,2% em 2008. Então, percebam que essas questões, isso aqui é relacionado à estatura, tá, gente? E assim como a estatura, nós temos os problemas relacionados ao déficit, que estão, repito, diretamente associados ao problema da subalimentação. Pessoal, como nós vimos, apesar dos índices apontarem um Brasil mais rico, nós ainda sofremos grandes desafios quanto à inclusão social. Na verdade, alguns chegam a dizer, alguns especialistas, que o Brasil vive quase que num sistema feudal. Para quem não lembra, na época do feudalismo, a sociedade ela era estamental. O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade estamental é uma sociedade dividida em estamentos, em estratos, em camadas, em classes sociais, mas a principal característica da sociedade estamental não é a divisão de classes em si, mas a falta de mobilidade social. Como assim a falta de mobilidade social? Gente, nasce-se pobre, morre-se pobre. Hoje, se nós analisarmos de maneira propriamente dita, perceberemos que muitos desses aspectos são muito visíveis no Brasil de hoje. Eu não estou sendo radical em dizer que não existam pessoas pobres que tenham crescido na vida. Agora, analise isso numericamente. Eu gosto de analisar as coisas à luz da estatística, à luz da razão. Eu não estou analisando aqui de maneira apaixonada as questões políticas nacionais. Eu analiso estatisticamente. Analisando estatisticamente a quantidade de pobres que têm uma ascensão social ao longo de sua vida, são muito, mas muito pequenas se comparados, portanto, àqueles que nascem em situações muito mais favoráveis. Então, o problema da inclusão, sem dúvida alguma, precisa ser melhor diagnosticado e melhor discutido. Pessoal, ano passado também foi comemorado 11 anos do Bolsa Família, um programa que eu particularmente sou absolutamente adepto e favorável. Eu particularmente acho que é um programa necessário diante desse quadro de desigualdades. É um programa absolutamente necessário para a sobrevivência dessas famílias. Eu sei, alguns de vocês agora devem estar pensando, o professor defende isso e defender o Bolsa Família é defender a Bolsa Vagabundagem, o auxílio vagabundagem. Gente, me dói muito que algumas pessoas pensem dessa forma, por um motivo muito simples. Qualquer pessoa que você visite no interior hoje, você verá a situação inóspita que essas pessoas vivem. Basta você ir no interior do estado do Ceará. Se você visitar o interior do estado do Ceará, você perceberá que as famílias estão vivendo a pior seca dos últimos 55, talvez 60 anos. E esse ano talvez seja o pior ano de secas do Ceará. E se você analisar a situação dessas famílias, uma situação degradante, uma situação absolutamente
terrível no que diz respeito ao sustento, famílias que têm que se virar com 20, 30 litros d'água diários para fazer não só a sua higienização, mas também cozinhar alimentos. É uma situação muito complicada. Eu não estou aqui fechando os olhos e não estou aqui querendo dizer que não existam pessoas oportunistas, pessoas que não precisam e que recebem. É claro, gente. É claro que diante de um sistema tão grande, existem pessoas que não precisam e que recebem, mas seria absolutamente desumano e insensível da nossa parte se nós não tentássemos olhar para os pobres de maneira mais justa. Analise as famílias, analise as pessoas que estão vivendo no interior e que sofrem com isso. Será que as pessoas que estão no interior hoje são pessoas realmente tão acomodadas, são pessoas oportunistas? Será que pobreza é sinal de falta de esforço ou é simplesmente a falta de resultados? Eu particularmente acredito que pobreza não é sinônimo da falta de esforço. Pelo contrário, as pessoas que vivem nos interiores, elas na verdade se esforçam de maneira muito forte. Para mim, a pobreza, ela é falta de resultados. É muito simples a gente às vezes dizer que as pessoas elas crescem, basta quererem. É muito simples. Viva na pele dessas pessoas, veja como é a situação. Lembrando sempre que, estatisticamente falando, 70% da população que recebe o Bolsa Família recebe apenas R$130. Então, é um valor muito baixo para você achar que essas pessoas elas estão acomodadas. Então, é complicado. É fácil a gente escutar, às vezes, via redes sociais, que o correto não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. É muito simples dizer isso. Mas é simples. Só que eu te digo uma coisa. Quando a gente rouba a vara de pescar, quando a gente rouba a isca, quando a gente rouba o barco, quando a gente rouba as ilusões, é necessário começar dando peixe. É necessário que a gente dê o peixe para que essas pessoas elas possam ter um pontapé inicial. Infelizmente, o quadro de desigualdades que nós vivemos hoje, ele chega a ser deprimente, assustador e absolutamente preocupante para os próximos anos. Para você ter uma noção, de acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, segundo eles publicaram ano passado uma coisa que ainda hoje mexe comigo. Segundo eles, em 2016, próximo ano, em 2016, 1% da população mundial, 1%, terá mais dinheiro do que os outros 99% juntos. Você consegue imaginar isso? 1% da população mundial vai ter mais dinheiro do que os outros 99% juntos. Então, observe que é um cenário absolutamente alarmante e que necessita, portanto, de uma análise mais séria, de uma análise mais justa e uma análise mais coerente, e não simplesmente com base em achismos. Então, volta comigo, vamos lá. Temos, portanto, aqui a questão do Bolsa Família, que é um programa, portanto, que contribuiu, através da transferência de renda, contribuiu para que nós pudéssemos ter, portanto, uma melhoria substancial em muitos aspectos. Pessoal, o passivo histórico é a herança histórica. Nós vamos observar que o passado que pesa sobre o Brasil é um passado extremamente tenebroso. Nós vamos observar, eu costumo dizer que a herança que o Brasil recebeu da época colonial e império é uma herança maldita. É uma herança maldita, pois, se nós tivéssemos a opção de escolhê-la, certamente não a escolheríamos. É uma herança maldita, pois, sem dúvida alguma, ela não estaria, portanto, nas nossas escolhas diante, portanto, desse terrível cenário. Na verdade, acabou se transformando em uma herança que simplesmente mantém e engessa, enrijece, torna mais difícil essas mudanças ainda hoje. Mas, claro, sempre importante lembrar, apesar de tudo, a desigualdade de renda, de acordo com a ONU, ela caiu em pelo menos 80% dos municípios brasileiros. Em 80% houve uma diminuição da desigualdade, que é calculado pelo indicador Gini. Para quem não sabe o que é o Gini, gente, é simplesmente um indicador de desigualdade. Gini é o sobrenome de um matemático italiano que foi responsável exatamente por criar esse indicador. Quando ele criou esse indicador, ele queria exatamente criar um método de cálculo que fosse utilizado para tentar levantar esse poder de concentração de renda nas mãos das pessoas. E aí nós vamos perceber que o Gini, nós vamos observar que ele é semelhante ao IDH, mas cuidado, ele é semelhante, não igual, ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo a 1, o que é que nós vamos perceber? Maior será a desigualdade. Quanto mais próximo de 0, menor será a desigualdade. Observe que quanto mais próximo a 1,
maior é exatamente a concentração de renda. Muito simples. Gente, se eu vou de 0 a 1, à medida que eu me aproximo de 1, eu estou tendo uma ascensão. Se eu estou tendo uma ascensão, eu estou tendo uma maior concentração de riquezas. Se eu me aproximo de 0, eu estou diminuindo. Se eu diminuo, é porque a desigualdade ela também está diminuindo, fazendo dessa forma com que o ideal seja atingir o mais próximo possível de 0 e fugindo, evidentemente, do mais distante do 1. Então, esse é o cenário que nós vivemos. E aí nós vamos perceber que aqui nós temos um quadro muito interessante que fala sobre exatamente a desigualdade no Brasil. Esses dados que foram coletados em 2010, mas que só foram lançados agora em 2013 para 2014. É importante dizer que nós temos aqui exatamente pontos em azul ou roxo, como você preferir, que traduzem os municípios que mais reduziram, portanto, a sua desigualdade social ao longo desses últimos anos, e nós temos os pontos em vermelho e amarelo, onde os pontos em vermelho são os municípios que pioraram e os amarelos são aqueles que não saíram do lugar. Pessoal, o município que mais piorou, ou seja, que agravou o seu processo de desigualdade, foi Abreulândia, em Tocantins. O município que mais melhorou, ou seja, aquele que está na situação mais interessante, aquele que está mais próximo do que é o ideal, foi o município de Emilianópolis, em São Paulo. Ele é o que mais melhorou. Cuidado, dizer que esse é o que mais piorou e esse é o que mais melhorou não implica dizer que eles sejam os piores. Observe que Emilianópolis foi o que mais melhorou, mas o melhor, ou seja, o menos desigual, é São José do Hortêncio, no Rio Grande do Sul. Da mesma forma, apesar de Abreulândia ter sido o que mais piorou, o pior está em São Gabriel da Cachoeira e Itamaraty, ambos localizados no estado do Amazonas. Então, gente, esse é o cenário que nós temos. O que mais piorou, portanto, foi o de Abreulândia, o que mais melhorou foi Emilianópolis. Esse é exatamente o levantamento acerca do Gini, que é o indicador de desigualdade que nós temos, portanto, no Brasil. Pessoal, fica aqui o meu agradecimento. Fizemos aqui, portanto, uma explanação geral sobre os principais aspectos da desigualdade e da concentração de renda no Brasil. Eu te peço encarecidamente que não se esqueçam desses indicadores, pois eu tenho certeza que eles serão muito úteis na sua prova de logo mais. Fica o meu abraço, o meu muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.